Direto da redação. Notícias, prestação de serviço e a participação do ouvinte. 13h17, falando de educação agora, a semana das provas escolares finais já está se aproximando, né? Nem sempre os filhos tiveram o rendimento que os pais queriam ao longo do ano. Será que ainda dá tempo de recuperar as notas? Sobre isso eu converso agora com a doutora Priscila Gasparini Fernandes, que é psicóloga e doutora em psicanálise do Hospital Beneficência Portuguesa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Estadão. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, quais são as dicas, né, para que os pais possam ajudar as crianças a recuperar as notas nesse finzinho de ano? Olha, primeira coisa é dar apoio para esses filhos nesse momento, né? Sempre mostrar que é possível, que é uma oportunidade, que ele realmente deve se dedicar. E junto com ele, esses pais vão estar presentes, né? Trabalhando a autoestima, trabalhando o diálogo, o afeto, sempre elogiando cada questão que eles acertem, que eles mostrem que estão se esforçando. Então, primeira coisa é dar apoio. A segunda coisa é planejar. Planejar um local para ele estudar, um local sossegado, onde não tem interferência de internet, de televisão, nenhum estímulo que possa desviar a atenção dessa criança. Planejar horário de estudo, fazer um cronograma com a criança do que é necessário estudar, entrar em contato com a escola, ver realmente as dificuldades dessa criança, aonde estão, né? Em cima disso, fazer esse cronograma e dar apoio para essa criança poder estar estudando e participando desses estudos. Então os pais podem ajudar em vários pontos, né, doutora? Sim. O importante é que a criança sempre se sinta apoiada, porque essa ideia de recuperação sempre mexe muito com a autoestima da criança. Então ela vai se sentir mal, ela não conseguiu conquistar o objetivo dela, que era passar de ano, mas ainda há uma chance. Então os pais têm que se apegar nessa oportunidade e passar isso para o filho, que ainda dá tempo, que ele ainda tem condições, reforçar as coisas boas que ele tem, né? E ensiná-lo a estudar. Talvez durante o ano ele não tenha conseguido ensinar o tempo que ele tem que ficar ali, como ele estuda, né? Ele pode ler, ele pode anotar, ele pode tentar fazer uma música em cima de conceitos que sejam mais difíceis, né? Tentar brincar com a matéria no sentido de facilitar a memorização. Então essas dicas podem vir dos pais. Existem crianças que são visuais, que aprendem lendo, existem crianças que são auditivas, que aprendem ouvindo, e existem crianças que nós chamamos de sinestésicas, que é aquelas que leem e reproduzem um resumo, dessa maneira que elas aprendem. Então, para a gente não correr erro de não saber como é que o filho é, a gente faz os três jeitos. A gente faz com que ele leia, faz com que ele reproduza para a gente o que ele entendeu com as palavras dele e faça uma síntese de apoio para que ele possa estudar em cima dessa síntese nos próximos dias. Então, os alunos que não foram bem ao longo do ano, doutora, agora, né, no finalzinho do ano, provas de recuperação, enfim, em razão dessa fragilidade emocional que a senhora citou do estudante, essa é uma hora dos pais elevarem a autoestima dos seus filhos, né, e não optarem pelas broncas, olha, você não passou, não tirou a nota que deveria, agora está em recuperação, vai ter que se virar. Não, a própria recuperação já é a punição que ele precisa, né? Se os pais ainda usarem isso como argumento nesse momento, pode abaixar ainda mais a autoestima, e aí sim que ele vê que é hora de desistir, que não vai dar mais tempo. Então, assim, olha, não foi legal, né? Você poderia ter se esforçado mais, mas vamos lá, eu tô com você, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, vamos estudar juntos. À noite, por mais que os pais não tenham muito tempo, hoje em dia todo mundo trabalha, corre bastante, fazer com que esse pai à noite chegue, reveja o que o filho estudou, converse. Às vezes a gente tem mais condições de passar a ideia de uma prova mais difícil, com outras palavras se torna mais fácil, né? Então, rever a matéria com o filho, estar presente, estar apoiando, né? Se o filho entende, meu pai está comigo, a coisa fica mais fácil. Agora, doutora, nem sempre os pais sabem todas as respostas, né? Como é que isso deve ser administrado diante dos filhos? Olha, eles devem assumir, ninguém sabe tudo realmente, né? Então, assumir uma postura de vamos aprender juntos, vamos pesquisar. Hoje em dia temos internet, temos acesso a várias ferramentas aí que nos trazem respostas. Então, qual é a nossa dúvida? Vamos levantar dúvida, vamos lá no computador, vamos numa biblioteca, vamos pesquisar, né? E juntos vamos aprender, não há mal nenhum nisso. Até é importante que ele veja que o pai também não sabe tudo e que também busque informações, que ele pode fazer isso quando ele tem dúvida.
Estou conversando com a doutora Priscila Gasparini Fernandes, psicóloga e doutora em psicanálise do Hospital Beneficência Portuguesa, sobre a ajuda dos pais na recuperação das notas de seus filhos nesse fim do ano. Doutora, vale a pena entrar em contato com a escola para o pai, para a mãe, enfim, os pais se inteirarem sobre o modelo de avaliação? Sim, sempre é importante, né? Dá um pulinho na escola, dá uma conversadinha com a coordenação, com a orientação psicopedagógica, ver onde é que o filho está realmente com dificuldades, ver quais são as matérias que vão cair, que tipo de avaliação vai ser cobrada, para realmente poder ajudar o filho no foco mesmo, que vai ser cobrado, para que realmente tenha um resultado positivo. Até que ponto os pais devem privar o filho da diversão nessa época do ano? Olha, eu vejo muito em consultório os pais tirarem realmente internet, televisão, colocar de castigo. Não é o que resolve, pelo contrário, o filho fica irritado, pode se tornar mais agressivo e aí que a coisa não vai render. Então, o que eu sempre oriento é colocar limites, né? Ele tem que ter um tempo bem maior de estudo, sim, é claro. Esse tempo de estudo, ele deve fazer estudos de 1h30 e a cada 15 minutos, a cada 1h30 ele para 15 minutos, relaxa, volta para 1h30, até concluir o que ele tem para estudar. Mas ele tem que ter um momento de lazer dele, onde ele vai para a internet, onde ele conversa com os amigos, mas isso sempre limitado. O pai que tem que estipular dentro da realidade deles. Por exemplo, 1h à noite ele fica na internet, depois vai descansar. É saudável que ele mantenha esse hábito. Não é bom tirar totalmente, até porque ele precisa relaxar, ele precisa de um lazer para ele poder se sentir bem. Doutora, vale a pena o filho resumir aos pais o que ele estudou durante o dia? Sim. É importante que ele tenha alguém para mostrar o que ele está produzindo. Então, assim, ele estudou, vamos supor, uma matéria com 3 capítulos. Ele resume cada capítulo, faz uma síntese, mostra para o pai. E aí seria interessante esses pais pedirem uma explicação desses tópicos, para que a criança explique com as palavras dela, onde ela vai reproduzir. E reproduzindo, ela vê que ela realmente entendeu, né? Ela não precisa usar as palavras do texto, ela pode falar com as palavras dela e elaborar esse conteúdo de uma maneira satisfatória também. Então, essa participação dos pais em querer ouvir, querer participar, querer opinar, às vezes dar dicas, né? Não consegue lembrar essa palavra, associa com essa que é parecida, que aí você vai lembrar. Isso tudo é muito saudável, ajuda muito, trabalha a autoestima da criança e vai reforçar esse vínculo entre pais e crianças. E se o filho recusa a ajuda dos pais no momento do estudo, os pais eles devem persistir para estudar junto ao filho, doutora? Não tem uma regra básica, né? O que eu oriento é que os pais sejam presentes na vida desse filho. Vai muito da abordagem, né? Se aborda de uma maneira mais agressiva, o filho realmente não vai querer. Agora, se mostra interesse, se mostra com cuidado, com carinho, bastante afeto, diálogo, elogiando, apoiando, né? Aí geralmente o filho cede. Tem que ter uma cobrança, né? Uma cobrança leve, mas tem que ter. No sentido de, se o filho quiser estudar sozinho, você vai estudar sozinho, mas você vai fazer um resumo e vai me mostrar o que você estudou e como que tá isso para você, né? Se você entendeu, se você tem dúvida. Então, fazer realmente questão de estar participando desse momento difícil para o filho, que vai ser benéfico nesse planejamento e nesse objetivo final. Então, de qualquer forma, tem que haver uma participação dos pais na ajuda dos filhos em recuperação de notas. Sim, eu sempre digo, da mesma forma que essas crianças aprendem na recuperação, os pais que não acompanharam o ano todo, também aprendam com essa situação de no próximo ano estar presente durante todos os bimestres, dando uma olhadinha, vendo qual é a dificuldade. Se for necessário, coloque o professor particular. Se tiver uma dúvida específica do conceito de uma matéria, coloque alguém que realmente tenha condições de ajudá-lo. Não há mal nenhum nisso, mas estar presente durante o ano. Às vezes só no final do ano não é o suficiente. Orientações da doutora Priscila Gasparini Fernandes, psicóloga e doutora em psicanálise do Hospital Beneficência Portuguesa. Doutora Priscila, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos.